Saviano, você nasceu e se criou nessa casa. Nasci e me criei aqui. Seus antepassados, seus avós, seus pais já viviam aqui, já nasceram aqui. Aqui. Durante sua vida, você viu seus pais, seus avós falarem de um ataque que houve de Antônio Silvino nessa casa? Já que minha mãe falava muito. Falava, né? Falava. Você lembra do que ela contava sobre essa história, esse episódio? Que ela falava que quando ele vinha, quando esse vinha pra cá, que aqui vivia papai, chamava Papai Neco. Papai Neco. Uhum. Foi o primeiro daqui, né? Foi. Eles tirava, quando ele tava pra vir, eles tirava o Papai Neco ia pra dentro do mar, ele ia para se esconder dentro tinha uma mata aí na frente, uma matona. Ia pra lá, daí ficava aqui, só a senhora, a esposa do Papai Neco. Papai Neco, ele era um pecuarista, um produtor rural daqui, né? Naquela época essa fazenda era muito produtiva na época, né? Naquela época era quase o quê? Quase o rico do lugar, assim, porque disse que quando ele vendia, minha mãe disse que ele vendia as boiadas. Naquele tempo, vendia as boiadas, não tinha onde botar, diz que não tinha onde botar o dinheiro por suspeita que ele enterrava o dinheiro. Era um tempo que não tinha banco na cidade interior. Não tinha banco. E que os cangaceiros andavam atacando as fazendas, né? Então ele vivenciou isso, né? Naquela época. Então o Antônio Silvino sempre passava por aqui. Passava, que aqui é a casa que chama a Casa do Cangaço, que ele bagunçou muito, bagunçava. Sim, ele tinha uma rixa com o Papai Neco, era? Tinha uma rixa com o Papai Neco. Sim, aí quando ele vinha pra cá, ele... Daí só passava da casa, daí o Papai Neco ficava lá dentro do mato. Se escondia, pra evitar de ser... Que na época aquela janela, essa janela aí do graveamento aí, quer dizer que a janela estava muito acabada, daí foi... Minha mãe botou outra janela para substituir, sabe? Sim. Daí ele... O Antônio Silvino ficava dentro de casa, mas os capangas bagunçando, dando, e com cipó de boi, os capangas andando na esposa do Papai Neco, disse que ela tinha um seio muito grande. Disse que deu uma cipózada, os capangas deu uma cipózada em cima do seio dela. Daí a moça, uma filha de casa, pegou, deu uma travada na orelha do cabo. Daí partiu para cima da moça, disse, não, que ela está defendendo o sangue dela. Quer dizer que ela reagiu, a filha da mulher reagiu. Aí os capangas queriam espancar ela. Daí o Antônio Silvino disse, não dê nela não, que ela está defendendo o sangue dela. Foi mesmo, quer dizer, com toda a crueldade ele ainda defendeu ela. Ainda defendeu. E Papai Neco ficou dentro disso daí na época, dentro desse secado aí. Daí o Antônio Silvino escorado nessa janela, com as costas viradas para cá, ele com um rifle que chamava Papa Amarelo. Veio falar demais. Deu um tiro, que faltou pouca coisa para coisar nas costas dele. E foi, ele atirou de lá para cá. Foi, disse que tinha, o Antônio Silvino disse que tinha oração. Tinha uma janela que tinha traços, sinais de bala desses episódios? Tinha, sinal de bala, do rifle que chama Papa Amarelo. Eu já ouvi falar que ele uma certa vez botou fogo num armazém de algodão aqui, foi verdade? Foi aqui na sala. Foi aí nessa sala? Bom, aqui tinha um rio, esse tem uma arma de fogo aí dentro e não detonou também. E foi, rapaz. Então ele chegou a fazer agressões severas à tua família, ao pessoal do Papai Neco, como vocês dizem. Porque quando ele vinha, minha mãe disse que quando ele vinha para cá, disse que era o terror, quebrando tudo, acabando, espancando as pessoas, fazendo desordem mesmo. Desordem mesmo, fazendo destruindo as coisas, os currais, tudo, o gado. Tudo. E dentro de casa é que ele castigava mesmo, castigando as pessoas dentro de casa mesmo. Espancando, dando. Sim. Vamos dar uma olhada na casa por dentro. Lá tocou a fogo aqui no Pai do Algodão, que eu disse a você aqui. Sim. Que ainda atingiu a madeira da casa ainda. Ainda tem marca dessa? Ainda tem marca. Vamos dar uma olhada? Bora. Isso aqui, a janela não, porque foi coisar, que a outra estava muito grande. Foi mudada, sim. Foi igual as caixinhas, Elis. Ainda era aquele? Tudo. Onde essa moça tá aí, Elis, tudo é intacto, tudo aqui é uma pedra, tá vendo? Aqui o batente é a pedra. Sim, que antigamente era uma pedra. Isso é um batente, é uma pedra, sabe? Essa janela velha que vocês tiraram dali, ainda tem resto dela por aí não, perto de casa? Tem não, Elis. Tem não, tem né? Só tá só faixa, né? Também acabada. Também tinha muitos anos. Muitos anos. Né? Você me diga onde é que tem traços de fogo desse episódio aqui na madeira. Aqui já atingiu muito, na época, Elis, o Pai do Algodão, que minha mãe falava, era aqui. Sim. Daí tocou fogo, lá atingiu muito assim, a madeira aqui, madeira. Esse brabo aqui. Sim. E as costas dessa outra janela, que era outra janela que tem aqui, tá acabada. Esse brabo aqui ainda foi atingido pelo fogo na época. É tudo ainda dela mesmo, antiga mesmo. Tudo original. Tudo, dela antiga mesmo, tudo. Tudo.
Tudo original mesmo. Você ouviu falar em que ano foi isso, não? Não sabe dizer, Esse daí eu não sei dizer. Não sabe dizer não, Não né? sei não, que ano foi isso aí não. Uhum. Sim. Pode, você procurando meu tio Pedro Mocinha, você não sabe dizer. Talvez ele saiba, né? O ano que ele entrou aqui, que bagunçou. Que fazia que minha mãe dizia que quando ele vinha, nos tempos do Papai Noel, que fazia cuidar em comer, tinha de matar a galinha. E era, rapaz. Obrigava. Obrigava que era para preparar comida para ele. Então ele esteve aqui várias vezes, não só foi uma vez não. Ele passava a ser por aqui. Logo aqui era uma estrada passageira, né? Ele passava a ser por aqui. Então aqui existem muitos relatos das atrocidades deles. Agredir as pessoas. Ele disse que ele dava muito das pessoas. Que era o Antônio que sempre é quem vinha quem passava por aqui, era quem mais passava por aqui. Botou fogo no armazém de algodão que aqui existia. No armazém de algodão, só tinha uma arma de fogo dentro. Que minha mãe sempre fala, daí disse não detonou. Sim. E que nem eu falei a você na cozinha, ele ia lá para quebrar vazia de doce, o que não comia quebrar, bagunçava mesmo. Era, rapaz. Sempre que passava por aqui, ele realizava essas atrocidades. Só fazendo destruição, somente. Então você passou sua vida ouvindo esses relatos da sua mãe, de seus avós. Minha mãe sempre falava, seus tios. Esses absurdos que ele fazia. É que eu disse a você, que é a casa mais velha do lugar, essa aqui. Sei. Papai Neco seria teu bisavô ou tataravô? É meu tataravô, Tataravô, né? Que vem de longe, a família vem de longe. Vem de longe. Na tradição de longe. Isso foi nos idos dos anos 800, né? Por aí, né? Vem de muito tempo, muitos anos. De muitos anos. Você vê, a mãe de mãe, minha avó, morou aqui, a minha mãe nasceu tudo aqui, minha mãe nasceu e se criou aqui, daí ela foi para outra casa, minha mãe casou e ficou aqui, construiu toda a família aqui em casa. Todinha, você vê. Eu tô vendo ali marcas na linha. Que tem marca de queimar ainda, da fumaça ainda. Tem, ó. A linha tá avariada. Isso foi fruto do incêndio do armazém de algodão que era aqui. Era. Sabendo, eu te agradecer mais uma vez, meu amigo, por me contar tantas histórias bacanas. Muito obrigado por nos dar a honra de poder lhe ouvir esse relato tão histórico, tão importante que aconteceu aqui nessa casa com seus antepassados, com o cangaceiro Antônio Silvino e seu bando, que era um dos grandes cangaceiros do Nordeste, afamado, e que por aqui passou diversas vezes, né? Você está fazendo um bem danado à história, fazendo esses relatos, viu? Um grande bem para a história. Só tenho só agradecer a você. Maria de Lourdes, como era o nome do seu pai? Zé Capitão. E sua mãe? Maria de Lourdes. Né? A senhora é descendente do senhor que o pessoal chama por aqui de Papai Neco, é isso? Era do Pai Neco. Ele era o que da senhora? Era avô da minha mãe. Era avô de sua mãe? Ele veio de Portugal. Miguel Couto, era da família Pai Neco. E era, não era? Era, uma vez ele veio aí. Agora ninguém chama aquele por aquele tempo. De pé, E como era que andava, né? Se era de pé, de trem. Nesse tempo não tinha linha de trem ainda aqui, né? Minha mãe conta que o primeiro carro, ela foi lá pra cima para ele passar, disse que era pequeno. Sei. Então Miguel Couto ainda veio aqui na casa Veio naquela casa que ele já vinha embora. Sim, ele veio, ficou para lá. Me diga, dona Maria, há relatos de que o cangaceiro Antônio Silvino visitou várias vezes e uma vez fez uma atrocidade, né? Era, porque Neto depois morar lá e Neto depois era pai de outras inimigos dele. Que era inimigo de Antônio Silvino, sim. O filho do dono da casa. É porque Zé Coiso, ele é Pezão, ele é da polícia. Era que comandava a turma. Era da polícia? Era. Por isso que Antônio Silvino era rival dele. Então esse ataque tinha a ver com isso, né? Essa agressão que ele fez lá à sua família,
ao dono da casa tinha a ver com isso, porque o filho dele era policial. Ele era o que sabia que era o pai do inimigo dele, ia para dar em gente. A mulher do Neco depois foi para se esconder dos matos, com a menina das velhas. Ele roubaram a joia dela. Ela não sei, mas ele. Assim mesmo roubava. Chegou a levar coisa da casa, objeto de casa também? Tinha uma mesa ali, ainda estava fechada a gaveta no baixo, ele botou fogo. Ele fez a fogueira do terreno na hora de sair. Na hora de sair, botou fogo e foi embora. Aí uma tia minha, era muito bavetona, brava, e tinha dado, porque tinha um dos capangas de recebendo, era sobrinha da mulher de coxo, através da mesa, da janela. A trave, que chamava a trave. Na cabeça dele. Aí eles correram, né? Foram embora. Aí na saída, jogaram a cabeça da mesa, da coisa. Aí ela foi, correu, tirou. Sofreu de tochar. E a trave que ela deu, essa ainda está lá. Ainda está lá. Diz que ele botou fogo no. Diz que tinha um paiol de algodão que incendiou. Foi nesse episódio, né? Já foi pro neto de a serra. Ele mandou fazer muita dificuldade, uma serra nova e o paiol de algodão. Depois eu vi o dono da serra, que era meu tio. Sei. Eu disse, o senhor vai perdoar, em cima dele. Disse, eu não estou com vontade não. Eu não estou com vontade não. Vontade de perdoar não. Ele visitou lá só uma vez ou várias vezes? Não, de várias vezes. No caso, ele não chegou a matar ninguém lá não, ele só fez essa agressão, né? Essa uma espécie de vingança, né? Foi. Quando a senhora dava aula, a senhora falava disso para os alunos? Eles perguntavam sobre isso, não? Não. Então é uma história muito boa, muito interessante. Antes ele foi preso ali no Ponta dele. Davi, tá chamando. Como é? Foi preso ali? Ah, foi? Ele vinha. Davi, Meu meu pai tá e com um chamando. boi na bichada. Vai dar. Eu tenho um jornal. Sim. Eu tenho uma história. Aí ele atirou no boi. Atirou no boi. O boi disse que ficou fazendo umas voadas tão grandes que emocionou. Parecia que estava chorando. O boi. Aí disse que ele disse assim, agora eu conheci que eu estou perdendo. Conheceu pela reação do boi. Foi. Aí ele saiu na estrada. Antes de chegar na estrada, prenderam ele. Prenderam ele. Às vezes passava em saudade, dentro de coisa ficou morando em saudade. Ele passava em saudade, ele deu notícia, eu disse, onde ele entrou no bar para tomar café, ele disse que tinha visto naquele coisa na calçada sentado. Ele mandou recado para Neco de Couto, que ele lambeu rapadura antes de matar ele. E foi, ele mandou o recado. Aí o padre disse assim, não fale Dona Mariquinha não, Dona Mariquinha é a mulher dele. Ele disse, não, da mulher de aquele coisa, eu não falo não, mas dele eu falo. Era uma rivalidade muito grande, né? Nessa coisa que escapou uma vez dentro da cisterna. E foi dentro da cisterna, se escondeu na Outra cisterna. vez no sanitário do padre. No quarto do padre. A pessoa era uma perseguição muito grande. E o João de Banda, que andava mais ele, era sobrinho da mulher dela, E era. sobrinho fez. Sei. Era sobrinho. Era um dos capangas dele. João de Banda. Sei. A senhora lembra em que ano foi isso? Ouviu falar? Não lembra não. E saudade, eu tenho uma neta de civil, ele mora ainda é vivo em saudade. E soldado? Fico muito agradecido por a senhora poder me compartilhar essa sua história, essa história que a senhora conhece tão bem. A senhora foi muito próxima, né? A senhora, quando era garota, já ainda via falar dele, né? E Quando eu era nova, eu fui estudar em Soldado.
Zeca Licor, dos licores já estava dentro do arreio, Quando a senhora foi estudar em São Lado? Sim. o marido Delgado, chegou a falar. Me lembro demais do Maria Delgado, a senhora estudou com ela, que era mulher de seu Orlilo, né? Então, muito obrigado, viu, por nos contar, compartilhar essa história. Nem tinha banco para E os cangaceiros assaltando o povo. Era. É uma lógica muito grande essa aí, da Buquicha. Esse caixão dessa casa é todinho de pedra. com medo de Antônio ladrão. Silvino. Sei, nesse tempo. Porque Antônio Silvino tinha marcação com o finado Silvino Diniz aqui, porque era rico. Aqui. Sim, que era o dono dessa casa. Perseguia. Ah, foi antes, sei. E inclusive Antônio Silvino fez um ataque a alguém lá na Malhadearia. Foi. Não, o bisavô da gente. Era o bisavô. Vocês sabem dessa história? Sei. Conta aí, mais ou menos, como foi, que eu já ouvi alguém falar. É porque a gente. Diz que ele, o papai Neco disse que era rico. Sim. Que aquelas propriedades até em... Não, naquele tempo era rico mesmo. Era aquelas terras ali, até lá na Caiçara, era dele. Era o avô ou era o bisavô de vocês? Bisavô. Bisavô, sim. Ele, o velho, disse que matava, todo ano matava um boi para comer a carne. Porque a família dele era sim. grande, Sim. que ele tinha filho dele e ele criava muito filho. Nessa época se agregava muita gente nas Era, fazendas, não era? Não, aonde ele andasse e disse que tivesse um menino coisando, ele trazia para criar. Isso. E Antônio Silvino, ele perseguia porque um filho velho era soldado, né? Era da Ele- polícia. Era da polícia e ele perseguia. E ele perseguia ele. Por causa disso. Daí ele com raiva, daí ele tinha o avô tinha matado um boi e na matareia. Chegou lá com os cangaceiros e ajuntou a carne do taleiro, estava tudo no taleiro, avô dando o paiol de agudão e dando ao fogo. A rei de sela, tudo, jogou dentro do paiol de agudão. Lá ainda tem uma linha tostada. Tem. Eu fui lá tirar uma foto um tempo. E com o historiador. tem uma janela com um tiro. Foi porque o menino salviano tirou, renovou a casa, botou o vaso. Mas- Aí eu perguntei se a janela ainda tinha lá, daí disse o menino, o filho de Anorato, disse que não, disse que procurou, ele tinha dado, uma pessoa que pediu, tinha dado. Aí foi assim, Sim. porque Tizuza era filho de Papai Neco. Tizuza é avô de Glorinha, conhece Glorinha? Glorinha. A mãe de Marcelo? Conheço demais, Foi demais, pronto. Glorinha, demais. Ele era sócio num armazém em Campina com Antônio Silvino. E era. Era. Aí Antônio Silvino começou a roubar ele no armazém, nas contas. Sim, Começou a roubar. Aí ele desconfiou. sim. Aí separou a associação. Disse que não queria mais Sim, a sociedade. na sociedade. Daí Antônio Silvino ficou com raiva. Sim, rechou-se com ele. Foi. Aí ele entrou na polícia, Sim. Isuza. Sim. Ele era soldado, Sim. entrou na polícia. Aí botou para perseguir Antônio Silvino. Sim, que a polícia perseguia muito ele. É. E o Antônio Silvino passou a perseguir ele também. Também. Aí nisso ficou nessa briga. Antônio Silvino. Antônio Silvino, que andou muito nessa região, né? Foi. Chegou a alcançar as histórias do Antônio Silvino, tu era menino na época, né? Era. Ele Meu andou pai, por quando aqui. era menino, ainda andou assim uma meia légua com ele. Teu pai. Meu pai, né? Foi aonde? Olha, meu pai morava numa serra de Surrão, que tem de Galante, sabe? Eu sei onde é, Pronto. mais ou menos. sei. Meu pai se criou lá, mas... Foi? Teu pai era dali? Era. Meu pai era de lá e... Aí meu pai... Aí que o pai criava lá, era na casa do sogro, como era o nome? Vicente Catão, que era o meu avô. Tinha até gente rico nessa família, muito rico. Aí os povos, o senhor sabe, hoje, em todo canto, toda a vida teve gente, passa um com o outro. Historinha e foi dizendo, aí um velho chegou lá, rapaz, lampo, bichinho, Antônio Silvino com os capangas dele. Foi lá na casa E do teu... botaram naquele dia uma bandoleira,
bulandeiro, melhor digo, Sei. desse negócio de algodão, de caroçar algodão, e não tocaram fogo, só ficou o bagaço. Aí, nessa história, meu avô correu, veio pro Rio Grande do Norte, sabe? Para morar em Ouros Brancos, aí eu falar. Sei onde é. Aí pra lá, e uma vez lá, aconteceu que eu estava tirando lá no leite bem cedinho, na casa de um homem até deficiente, doente, sabe? Aí minha avó estava tirando um leite, meu pai ali ao redor dela, para ajeitar os bezerros, botar os bezerros, sabe? Aí quando eu numa reta, sabe? Cedinho, aí viu aquele quilar do sol. Aí eu disse, rapaz, já por lá vem um bocado de aqui, é o bando de Antônio Silvino. E não era mesmo, rapaz, chegou lá. Aí foi logo apelidando o velhinho de lá, porque ele pôs tinha entregado ele. Chamando logo o apelido, que ele seu mané cabeludo, daí ele não gostava, por as muricidas, né? Sabe que eu vim dar uma surra? Eita. Aí baixou a cabeça, aí a velha, minha avó, era dessas mulheres desenroladas, sabe? Disse, seu Antônio, levantou-se, disse, seu Antônio, Silvino, capitão, né? Chamava capitão. Era. O senhor está mais informado. E ele, entusiasmado, e ela dizendo como era, e tá, e foi dizendo, pela situação desse homem, eu vim tirar o leite porque ele não pode, né? Aí ele escutou e ela disse como era e tudo, aí ele escutou e ficou imaginando, ele disse, ei, toma bem essa mulher aí. Se não fosse ela, eu ia matar de uma surra agora, mas morde ela, você salvou dessa viagem. Aí ele disse assim, a senhora tem uma pessoa aqui para me levar na estrada que vai, parece que era para aquele Jardim do Siridó. Aí ele, pronto, esse menino aí, ele saiu na frente dele. Jardim é lá perto de... Pois é, aí eles saíram, o pai saiu na frente e eles até que chegou lá e disse, pronto, capitão, é aqui a estrada. Foi teu pai, que era Meu pai, vixe, era um menino, aí ele pegou naquele tempo naquele chamava 2 mil réis, e deu, o pai disse que era um dinheiro, ele só foi para trás, né? Isso foi, Pô, foi uma história de dentro desse vídeo que eu tenho essa, né? Então seu pai ainda caminhou com ele.